Hoje o Solocast recebe Rodrigo Baraldi, advogado, mentor empresarial e conselheiro em M&A, com mais de 10 bilhões assessorados em operações, ajudando empresários a transformarem empresas em ativos de alto valor. São quase 2 décadas ao lado de fundadores em momentos que definem destinos, reorganizações, entrada de sócios, captação, crescimento e venda de empresas. Sempre com uma premissa clara: o valor não se improvisa, se constrói com método, disciplina e responsabilidade. Hoje Rodrigo atua como mentor estratégico, ajudando empresários a sair do improviso e estruturar governança, reduzir risco e preparar a empresa para um próximo ciclo. Crescer, atrair investidores e vender essas empresas bem. Ele pode sair do jogo do lucro e começar a pensar no jogo do equity? Guilherme, essa é uma pergunta boa e que muita gente busca, né, a resposta. Acho que fala-se muito de jogo do equity ultimamente. Você vê muita gente falando de jogo do equity, mas pouca gente ensinando e falando o que é efetivamente equity, né? No final do dia, a equity está ligado ao valor da empresa, o quanto a tua empresa vale no mercado. E você construir uma empresa que te gera recursos financeiros, te gera lucro, não necessariamente ela vai te gerar o maior valor de mercado possível, né? São jogos um pouquinho diferentes. Eu falo que tem coisas que o empresário ele preza mais quando ele está construindo algo para ele, focado nele e não olhando para o mercado, para a percepção de valor que o mercado vai ter sobre o negócio. Então, vou te dar um exemplo. É muito comum um empresário muitas vezes se endividar ou endividar a empresa para construir um parque fabril grande e bonito. Quando você vai olhar para o equity, esse ativo ele tem valor, mas como ativo imobiliário. Ele não tem tanto valor como um ativo essencial ali para a atividade. Porque a grande maioria das atividades elas podem sair daquele local e ir para outro, ser alocado em outro local. Só que aí o empresário se endividou, trouxe um ativo, um passivo, dependendo como for alocado, e isso muito grande. Enquanto que quando você olha pensando em jogo do equity, isso aqui é um exemplo, é preferível eu fazer investimentos que aumentam a minha capacidade de produção de forma efetiva, contínua e perene. Então, ao invés de investir milhões num parque fabril, eu vou investir milhões em equipamentos de última geração que vão fazer produzir mais, aumentar minha margem de lucro, aumentar minha rentabilidade. São percepções um pouco diferentes. Óbvio, cada caso é um caso. Tem que se analisar o que cada demanda de empresa preza. Mas no final do dia, quando eu falo em valuation, em percepção de valor de mercado, o mercado sempre vai olhar alguns aspectos. Um deles é a receita crescente de forma recorrente. Então, se a minha receita ela é sustentável, eu vou crescendo ela ao longo do período. Margem e lucro. Margem, lucro e disponibilidade de caixa. Qual é a minha capacidade de gerar caixa? No final do dia, eu posso ter uma empresa enorme com uma baita de uma receita, mas se eu não tiver uma margem de lucro boa e a capacidade de geração de caixa boa, e isso comprometido muitas vezes por investimentos em ativos passivos ali num primeiro momento, direto na empresa, isso pode comprometer o valor de mercado nela. Então, uma coisa que eu costumo falar sempre para empresários é: se o parque fabril é algo comum que você poderia alocar em qualquer lugar, tá tudo bem você construir, mas constrói na sua holding, na sua pessoa física, se endivida o menos possível por isso, aluga para a empresa e gera uma segunda fonte de renda. E uma despesa, na maioria das vezes, é lucro real dedutível ali para o negócio. Então, são percepções. Aqui daria para a gente falar um monte sobre, tá? Mas é a percepção de que você está construindo algo de maior valor para a percepção de mercado, não para a percepção sua interna de empresário que está no negócio. Eu acho que a gente vive hoje numa bolha, né? Uma bolha muito boa, por sinal, que tipo, a galera fala bastante de equity, de construção de valor de mercado e tudo mais. Só que pro cara que, tipo, cara, ele tá começando a
estruturar um negócio legal e, tipo, na roda dele, nunca foi falado disso. Como que você explicaria para ele assim, cara, como que você pode, desde agora, pequeno e construindo um negócio maduro, e a gente passou por isso na SI, né? Tipo, cara, a gente veio do zero e cresceu como uma startup. E sem saber, né, o que era governança, sem saber o que era previsibilidade de receita, sem saber o que era processos, enfim. A gente só ia assim, cara, vamos gerar caixa. A gente era gerador de caixa. E eu vejo que tem muita gente que tem essa capacidade. Tem o dom ali de vendas, enfim, de gerar receita, eu gosto muito disso daí, né? A bandeira do Brasil é na ordem inversa, né? Tipo, progresso depois ordem. Mas pra pessoa, cara, que às vezes na bolha dela isso não chegou ainda, né? Tipo, o que é o equity, né? Tipo, e como e quando eu devo começar a me atentar a isso? Em que estágio eu devo me atentar a isso? Acho que esse ponto, né, é algo assim... o jogo do equity é para todo mundo, mas nem todo mundo vai querer jogar o jogo do equity. É isso. Eu acho que você falou bem um exemplo, startup. A maioria das startups, o empreendedor começa a desenvolver a empresa já pensando na venda. Então, ele tem a ideia e fala, bom, se a ideia é ótima, eu vou abrir a empresa porque lá na frente eu vou vender. Ele não está preocupado e não está apegado com aquele ativo. Ele está construindo aquele ativo para ser vendido em algum momento futuro. Então, ele não tem problema nenhum em se endividar ou endividar a empresa recebendo investimentos, mútuos conversíveis e tudo mais, diluir a participação societária dele. Então, ele não tem apego à participação societária dele, porque ele está olhando lá na frente uma venda, onde quanto maior for o meu valor, maior eu vendo. Quantas startups a gente viu no mundo, não só Brasil, serem vendidas por múltiplos milhões sem nunca ter dado um centavo de lucro? Dá para enumerar várias aqui. Então, a mentalidade é diferente. Eu acho que para quem está começando e vai startar um negócio, ele tem que primeiro entender o que ele quer como pessoa. Para mim, está totalmente ligado o que o ser humano, o empresário, quer para ele, né? Não tem problema nenhum você querer construir uma empresa para ser perene, para ela durar gerações e gerações. Só que de qualquer forma, você vai ter que organizar a sua empresa para ela enfrentar operações societárias e mudanças societárias ao longo do período. Uma empresa que vai enfrentar gerações, ela muitas vezes não vai se preparar para um M&A, mas uma preparação para um planejamento sucessório, para uma sucessão, ela vai ter que fazer. Isso se os herdeiros quiserem assumir a empresa. Se não, quando aquele sucessor vier a faltar, ela vai passar por um M&A obrigatoriamente. Ela vai ser vendida, porque os sucessores não querem. Então, eu falo que para todo mundo que vai começar, hoje, qualquer negócio meu que eu for estruturar, eu estruturaria esse negócio pensando na venda, mesmo que eu não vá vender. Eu vou ter um negócio mais organizado, eu vou ter uma empresa mais sadia, uma empresa focada em mexer o ponteiro daquilo que importa, receita, margem e caixa, tá? E eu vou estar construindo um ativo mais valioso. Por que eu vou construir um ativo mais valioso? Vou pegar uma notícia que saiu ano passado, finalzinho do ano, o Elon Musk está para se tornar o primeiro trilionário do mundo. E aí você vai olhar e falar assim, mas primeiro trilionário? Ele é o primeiro trilionário em patrimônio, e o patrimônio dele é formado majoritariamente por participação societária. Ele abriu mão de anos e anos e anos de remuneração dele, de tirar dinheiro das empresas, com a contrapartida de aumentar para os outros acionistas, de aumentar a participação dele. Então, quase que ele é um acionista com um contrato de vesting com a própria empresa dele, onde eu não estou tirando lucro, eu não estou tirando participação, mas eu vou aumentando a minha participação no negócio conforme resultados que eu entregue. Isso é gerar uma empresa de um ativo mais valioso. Ele está construindo um legado, deixando o seu nome, deixando a sua marca, mas ele sempre está pensando que o principal legado dele é uma empresa que cada vez vale mais no mercado. Então, a dica que eu posso dar para quem está começando, seja qualquer área, é construa a empresa dessa forma. Existem atividades que não dá. Vou dar um exemplo. Escritório de advocacia, que é a minha primeira atividade, né, advogado. Sim.
O escritório de advocacia, ele não tem equity. Ou é muito relativo o equity. Por quê? Ela é uma atividade privativa de advogado e uma atividade personalíssima, né? Então, imagina que eu decidi vender o escritório. Só iriam pagar por ele pela recorrência da minha carteira de clientes. Só que a minha carteira de clientes está muito atrelado à pessoa dos sócios. E se os sócios saírem da operação, essa carteira de cliente provavelmente vai se dissolver ou vai se perder. Então é muito difícil eu ter um M&A em escritório de advocacia. Eu tenho o quê? Eu tenho fusões de escritório, eu tenho cisões, separações de escritório em outros divisão. Mas uma compra e venda é muito raro acontecer, principalmente no Brasil. Você vai para fora, isso acontece. Por quê? Porque lá a figura do escritório já é olhado como empresa. Mesmo isso, há alguns anos, quando eu entendi o jogo do equity, eu comecei a construir o meu escritório para ele ser um ativo mais valioso. Por quê? Porque ele sendo um ativo mais valioso, ele me abre mais portas, eu consigo ter acesso a créditos muito mais baratos e em volume muito maior, que me propiciam investir nos outros negócios e fazer outros empreendimentos, esses sim com equity. E até pensando nisso, tipo, cara, tô com um negócio legal, tá tracionando, comecei a entender um pouco esse jogo do equity. E eu quero, por exemplo, pega o próprio G4 mesmo, e a gente também agora fez nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos, né, nossa projeção de crescimento. E eu vejo o Tavis muito lá em Nova York, fazendo um relacionamento com as pessoas, né? Porque, tipo, é aquilo, é igual pedir dinheiro pro banco, né? Você não pede... Quando você vai pedir dinheiro pro banco, cara, eles não vão te liberar, né? Eles te oferecem ali quando você não tá precisando, algo do tipo. É sempre o melhor momento de você pegar uma linha de crédito legal. Acho que a compra também, tipo, geralmente, pô, você vender no abaixo não é o momento que você quer vender uma empresa. Mas se eu quero vender a minha empresa daqui 4, 5 anos... quais são os erros que a galera comete e como que eu começo a organizar isso? O que eu tenho que mostrar para o mercado para que realmente eu seja uma empresa vendável? Essa pergunta é excelente e é o que eu mais vejo. Mesmo quem começa a construir empresas para vender em 4, 5 anos, startup, por exemplo, eu trabalho muito com startup e já assessorei muito deal de startup. Estou com alguns, inclusive, assessorando um como advogado e outros na parte de advisor financeiro. O que eu tô vendo, o que eu vejo acontecer? A pessoa nasceu com a cabeça de vender a empresa. Então, desde o dia zero, tudo que ele fazia ali na empresa era para vender, mas ele não organizou e se preparou. Ele não organizou a parte de governança, ele não organizou a parte societária, ele não organizou a parte tributária, a parte trabalhista. Então, ele está chegando no momento, e está acontecendo isso agora com esses clientes. Ele chega no momento da venda, numa proposta absurdamente alta de valor, com um múltiplo muito acima do que o mercado pagaria para um negócio comum, da economia real comum. Só que o valor que vai sobrar no bolso dele é muito menor do que poderia sobrar. Por quê? Porque eu tenho passivos que vão ser descontados, que poderiam ter sido equalizados ao longo do tempo se ele tivesse planejado. Tem muita contingência que vai ser retida e talvez até descontada lá na frente por contratos mal amarrados. Eu tenho muito acordo societário mal feito que eu vou ter que usar o recurso que entrou da venda para resolver ele e limpar o meu cap table. Então, mesmo empresas que muitas vezes querem se vender, elas pecam o erro de não se preparar. A dica, isso é muito comum. E, na minha opinião, uma das dicas um dos erros mais clássicos que tem é a área tributária. A grande maioria das empresas que vão para o mercado para venda, a grande maioria, principalmente middle market, startups e tudo mais, elas não fazem um planejamento tributário adequado para a hora de vender. O que acontece? Na hora que vem a proposta, ele aceita a proposta, ele olha pro advogado, pro contador, e o advogado contador vem e fala, só que você tem que pagar ganho de capital.
E o ganho de capital eu vou seguir na pessoa física a tabela progressiva do imposto de renda. Eu vou começar no mínimo em 15% do ganho de capital e chego até 22,5% do ganho de capital. Só que a gente está falando em operações de alguns milhões. Então a probabilidade é que eu esteja ali na faixa de 17, 20, 22,5%. Sendo que, se ele fizesse um planejamento tributário correto, ele poderia pagar muito menos imposto de forma lícita e colocar mais dinheiro no bolso. Quer um exemplo? A gente concluiu uma operação em agosto do ano passado. Há 2 anos atrás, 2 anos antes da operação, esse cliente me procurou para fazer um trabalho de preparação de M&A, o que eu chamo de pré-M&A. Então, eu entrei como um conselheiro estratégico dentro da empresa dele, mapeei toda a empresa, fizemos valuation e olhamos para o imposto, carga tributária. Fiquei 2 anos trabalhando dentro dessa empresa. Vou focar só no planejamento tributário que foi feito. Ele pagaria de tributos aproximadamente 23 milhões de reais se ele fosse vender naquele momento. 2 anos depois, ele vendeu a empresa por 35 milhões a mais do que em 2002. O valuation dele aumentou 35 milhões. Ele saiu de faixa de 60 para 95 milhões. E ele pagou 4,5 milhões. Muito a menos de imposto. Qual é o delta? Mais dinheiro no bolso. A pessoa tem que olhar para um M&A e falar assim, quanto que vai sobrar de dinheiro no meu bolso? É muito lindo sair na capa do jornal, fiz um deal de 1 bi, mas quanto sobrou no bolso? Porque se sobrar pouco no bolso, não vai adiantar nada. É a venda de um ativo. Você investiu anos e anos e anos daquela sua vida para vender aquele ativo. Então, minha opinião, o principal erro é o tributário, mas tem diversos outros erros aqui na linha de preparação que as empresas, os empresários negligenciam por falta de conhecimento ou por nunca pensar que em algum momento ele pode ter uma proposta de venda irrecusável e aí ele não sabe o que fazer porque a empresa não está pronta para ser vendida. Então, a pergunta que eu faço é, se você receber uma proposta de venda irrecusável, sua empresa está pronta para ser vendida? E boa parte não tá, né? E até pra galera entender, cara, quem que define meu valor de mercado? Por que a pessoa paga, tipo, isso pra me ter se eu gero bem menos receita do que o valor que ela tá me comprando, né? Como que costuma ser essa precificação e tudo mais? Tá. Valuation é uma ciência exata, não exata, né? No final do dia é uma matemática que não é exata. Você pode ter inúmeras formas de se calcular o valuation de uma empresa, matematicamente falando. Mas o ponto é o quanto o mercado paga pela tua empresa. O mercado pode pagar pela sua empresa de diversas formas. E a forma com que ele paga representa se ela vai valer mais ou não para ele. Não quer dizer que vale mais ou não para você. Então eu falo que o valuation o valor de uma empresa tem 2 etapas. A primeira etapa é um alinhamento de expectativa do dono. O dono entender quanto a empresa dele vale dentro de um range. Ali, olha, matematicamente a sua empresa vale dentro de 100 a 120 milhões, por exemplo. Ela tem esse range de valor. O que vai fazer o mercado pagar 100 ou o mercado pagar 120? Aí nós vamos para o outro lado da mesa, que é o lado do investidor, do comprador. O investidor ou o comprador, ele vai olhar para um ativo sempre de algumas formas, mas uma delas é o quanto esse ativo me agrega e vai aumentar, por exemplo, se for uma consolidação de mercado, receita no meu negócio. Se é uma consolidação de mercado apenas para ampliar parque fabril, ele vai olhar para aquela compra como um CAPEX. Como se ele estivesse investindo na compra de máquina, equipamentos para aumentar a capacidade dele produtiva. Consequentemente, ele vai querer pagar o mínimo possível para fazer. Ele paga até um pouco a mais do que fosse ele construir um parque fabril, ele adquirir máquina pelo tempo e por já estar rodando, pela indústria já funcionar. Agora, se é uma compra estratégica de um ativo que eu não tenho dentro do meu negócio, ou ele vai fazer com que o meu negócio aumente muito a minha margem, aí eu estou disposto a, mesmo aquele ativo eu tendo precificado matematicamente dentro um pouco menor, pagar mais porque ele é um ativo estratégico. Ele é um ativo estratégico que
com a sinergia da minha atividade, ele vai valer mais. Então, são perspectivas diferentes. Você pega negociações com fundo de investimento. Pô, tem fundo que paga múltiplo muito apertado e tem fundo que paga múltiplo muito maior. Por quê? Fundo de investimento... Só uma coisa que o empresário tem que ter na cabeça. Fundo de investimento não vai te dar dinheiro de graça e não vai entrar no seu negócio porque ele gosta de você. Ele vai entrar no seu negócio porque ele vê que você tem capacidade de fazer mais dinheiro e fazer o dinheiro dele multiplicar ao longo dos anos. Primeiro ponto. Segundo, ele entra no seu negócio pensando em sair. O fundo ele não pode ficar eternamente dono ali daquele investimento. Ele vai fazer o investimento e já vai pensar na saída. Então, o que acontece? O fundo vai olhar para o negócio sempre da seguinte forma. Qual é a capacidade daquela empresa de, em 5 anos, aumentar 1, 2, 3 vezes o valor que eu investi nela? Quanto maior for a capacidade que essa empresa tem de, em curto prazo, aumentar o valor, multiplicar o valor investido, ele tem uma propensão a pagar um pouquinho a mais. Mas ele não vai pagar a mesma coisa que uma compra estratégica. Salvo se no portfólio daquele fundo aquela aquisição seja estratégica para uma composição ou para uma junção de empresas no futuro, se ele está pensando em algo grande. Então, o valuation é sempre uma incógnita, tem muito ponto. O que eu falo sempre qual é a melhor venda? Isso sempre me pergunta, qual é o melhor momento de eu vender? O melhor momento de vender é quando a minha receita está crescendo, as minhas margens são boas, o meu caixa está bombando, eu estou fazendo muito caixa, eu não quero vender de jeito nenhum e eu tenho uma marca muito forte no mercado e o mercado quer me comprar de tudo quanto é jeito. Aí são as condições ideais de mercado para uma venda. Porque se eu não quero vender, eu não vou abrir mão da minha empresa por qualquer múltiplo. Se ela está valendo muito, está fazendo muito dinheiro, eu estou crescendo, eu estou ganhando mercado e minha marca é forte, eu não tenho razão para vender. Quem quiser me comprar vai ter que botar a mão no bolso e pagar muitos múltiplos para uma venda. Tá? Então, eu acho que valuation é sempre um ponto de interrogação difícil de alinhar o porquê um paga mais ou outro paga menos. Tem muitos fatores que envolvem aqui. É uma doideira, né? Porque daí, tipo, não é o que eu posso fazer, é o que a pessoa que está me comprando enxerga, ela pode fazer com a minha empresa, ou a minha empresa pode agregar dentro do ecossistema dela, ou o que eu posso, às vezes, se eu continuar dentro da operação, tá agregando junto a ela, né? Que tem muito disso. Que às vezes, vou falar na casa do nosso business mesmo, cara, tipo, às vezes a pessoa, ela vê percepção de valor na gente por conta dos sócios estarem ali operando, né? Estarem dentro das pessoas que fazem o negócio tracionar. É um risco também, né? Porque se as pessoas perdem ali eu acho que isso tocou num ponto que é muito comum encher os olhos do vendedor e eles não mensuram risco. Quando eu tenho uma empresa que o empresário, né, o dono ali, o fundador, ele é muito importante para o negócio e eu recebo uma proposta de investimento parcial, uma aquisição parcial, e muitas vezes essa aquisição parcial, dependendo do volume de dinheiro que vai ser colocado, cash in, cash out, ela adquire controle, você está adquirindo controle, você tem uma cláusula que a gente chama de earn-out. O que é essa cláusula de earn-out? Essa cláusula de earn-out é, olha, eu quero que você fique na empresa por mais um período de tempo e lá na frente, se você entregar tudo que você me prometeu aqui, eu te pago um valor adicional. Qual que é a pegadinha aqui? Imagina que eu tenho uma empresa que o meu valuation é de 100 milhões. Só que na minha cabeça, eu entendo que essa empresa deveria ser vendida por 150 milhões. Porque ela tem uma tecnologia que o mercado não tem, eu tenho uma carteira de clientes muito grande, eu estou crescendo muito acelerado, embora eu estou endividado, embora eu não gere caixa, eu estou no famoso cash burn, eu entendo que ela vale 150 milhões. Isso é muito comum acontecer em startups. Vem um investidor e fala, eu pago os 150, mas eu vou pagar da seguinte forma, eu vou te dar 50 milhões agora no negócio e eu vou te pagar e eu tenho uma opção de te comprar daqui 5 anos, 3 anos, vai depender negocial, por esse múltiplo que você está me oferecendo, muito acima de mercado. Se
você entregar a projeção toda que você fez. Você não quer me vender por 150 milhões? Você não fez uma projeção de receita, uma projeção de lucro, uma projeção de negócio? Eu compro por essa projeção, mas eu compro daqui 3, 4 ou 5 anos se você entregar essa projeção. Se você não entregar essa projeção e não entregar essas margens, não entregar este resultado, aí eu vou te comprar para um múltiplo muito menor. Qual é a grande pegadinha? Eu já vi muito empresário entregar a empresa nessas condições. O ego precificar uma empresa inicialmente muito maior do que ela valeria, o ego fazer projetar coisas muito maior do que ele conseguiria entregar, e aí ele vendeu vendeu o valuation de 150, botou 50 no bolso, depois de 4, 5 anos ele entregou a empresa dele por 0 ou próxima disso. Ou seja, o valuation dele foi de 50, foi o valor inicial. Mas por quê? Porque um earn-out mal negociado. E mal negociado contratualmente, mas também pelo ego de achar que ia entregar muito mais do que poderia, em condições. É muito difícil você prever um earn-out em 5 anos. A gente não vive num país de economia instável. Como que foi o cenário aí nos últimos anos? Cara, o cenário pro mercado de M&A foi um cenário bom, não foi ruim. A galera não segurou por conta da Selic alta, tipo, cara, minha grana tá rendendo bem, por que eu vou aportar numa empresa? Tipo, teve um pouco disso ou não? Assim, cara, isso não interfere tanto? Não, muda o comprador. Né? Você vê compradores mais institucionais. Eu vi muito deal acontecendo por compras estratégicas, concorrentes consolidando o mercado. Isso foi um ponto. E outros deals para salvar. Né? Como a gente vive um período de instabilidade grande, o acesso a recurso financeiro, acesso a crédito difícil, muita empresa endividada que não consegue mais tomar crédito para continuar tocando a operação. Então ela está lá, ela tem um EBITDA positivo, mas o custo financeiro e muitas vezes o custo tributário está consumindo toda a margem dela e ela não está conseguindo gerar caixa para tirar lucro, né, ali no final do dia, a margem líquida dela, fazendo com que ela vá no mercado vender parcialmente ou totalmente a empresa, muito mais com cash in do que cash out, ou vendendo totalmente e perdendo grande parte do que o empresário colocaria no bolso porque está sendo descontado em dívida, mas para sobreviver. Então, o mercado ele muda um pouco. Isso falando de middle market. Nas grandes operações, você vê uma entrada de dinheiro de grandes deals de fora do Brasil muito grande. De certa forma, com o dólar a 5,40, a gente está barato, né? Uma operação de 100 milhões de reais é uma operação de 20 e pouquinhos milhões de dólares. É muito barato para uma multinacional estrangeira. Ela olha e fala, bom, vale a pena esse investimento. Né? Então, o mercado ele vem aumentando. Eu acredito que 2026 não vai ser diferente, embora o cenário político, embora ano de eleição. Até que a projeção de que se controle um pouco a Selic agora, a questão é que o mercado fica um pouco mais otimista, né? A gente veja... Aí muda de novo o dinheiro de mão, né? O dinheiro não muda de mão. E o cara fala, bom, já não dá, já vou sair um pouquinho da renda fixa, já dá para eu diversificar, muda o investidor, muda quem vai olhar para deals de empresa. E tá um momento bom, porque tem muita empresa boa e muita empresa barata porque tá endividada. E a galera alavanca muito para comprar empresa? É muito comum ter, principalmente em compra estratégica, mas são alavancagens bem estruturadas, né? Bem planejadas. Então é muito comum você fazer uma aquisição e não pagar com recurso próprio. Você traz um fundo que investe em você e você compra, ou você toma uma dívida num custo baixo. Esse tipo de operação triangular é muito comum no mercado de M&A. O que derruba o valor de uma empresa hoje? Essa pergunta tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que derruba valor, né? É difícil ser bem assertivo ali. O que eu mais vejo derrubar valor hoje de empresa, nas últimas operações que a gente trabalhou, são contingências não materializadas que aparecem, ou contingências ocultas, melhor dizendo, que aparecem no meio da due diligence. Né? Isso gera muita insegurança
E aí não é que eu estou contingenciando e estou lá na frente, se a contingência não acontecer, eu vou pagar. Eu estou baixando o preço porque começou a aparecer o famoso defunto no armário, né? Então, assim, eu abri um armário, saiu coisa que eu não sabia e não foi declarada. Então, essa falha de comunicação, essa falta de transparência derruba muito deal, tá? E derruba muito preço. Cara, assim, é muito difícil apontar um erro ou um fato que acontece que vai derrubar preço em si, né? Valor da companhia. Mas eu atrelo muito a figura do dono à frente, principalmente quando você tem empresas de marca muito pungente, né? Varejo, pessoas que estão à frente do negócio, uma tomada de posição errada, uma fala errada tende a baixar valor. Eu vejo cada vez mais isso, tipo, acho que um exemplo muito legal é o Grupo Primo. O Thiago, cada vez mais ele tá saindo na frente dos negócios. Se você for ver hoje o podcast dele, já não é ele que toca mais, né? Já é uma outra galera. Foi trazendo outros novos sócios, outros novos rostos para que tipo, o Grupo Primo não fique centralizado. Tanto que tipo, hoje mesmo eu acompanho o Primocast, mas não acompanho mais o Thiago, por exemplo, no Instagram. Sim. E eu sigo ele, é que o algoritmo não me manda, mas uma coisa que ele conseguiu, tipo, cara, fazer a marca dele, né, o contexto da empresa valer até mais, né, e sem ele estar à frente, porque se ele é o principal gerador de receita, tipo, se acontece, sei lá, alguma coisa com ele, ou se ele perde, assim, cara, não quero mais, não tô mais com vontade, vai embora, né, o valor que ele construiu nos últimos anos, né. A figura vamos falar no exemplo dele, a figura dele está muito atrelada. Então, ele está fazendo um processo muito interessante de crescimento, que é eu não tenho dúvida que ele não vai cometer o erro de falar, saia do operacional, como muita gente faz, ele vai continuar no operacional mais estratégico, olhando, ele vai deixar de fazer algumas coisas para dar espaço para a marca Grupo Primo crescer, né? Não só com ele à frente do negócio. Então, é uma movimentação muito interessante. Esse tipo de movimentação, para quem busca uma venda futura, é muito importante. Uma empresa atrelada única e exclusivamente à figura do dono é complicado. E um ponto que a gente tem que falar do preparação para venda, ou de pensar em equity, pensar em M&A. Pensar em M&A, pensar em equity, não é só vender a empresa. Se você pegar um exemplo aqui, eu não conheço, não advogo para eles, mas pela percepção que eu tenho de mercado. Um grupo como a CIMED, o João Adib, desde quando ele assume a administração, ele e a irmã, eles olham para o grupo pensando em equity. Mas qual equity? Valor de mercado da CIMED. Quanto maior for o maior valor de mercado na CIMED, maior capacidade financeira eles têm de crescimento e expansão global da farmacêutica. Ele fez uma venda extremamente estratégica de um pedacinho pequeno da CIMED para cash-in, para ele fazer o quê? Comprar outras empresas e expandir. Então, ele não está preocupado em 2, 3, 4, 5 anos vender a CIMED. Pode ser que isso aconteça, pode ser que aconteça IPO, pode ser que aconteça um monte de coisa. Mas o que ele está pensando é no valor de mercado dela, no equity dele como valor patrimonial, uma empresa mais valiosa. E lembrando, um IPO é um equity. Sem perder o controle, porque muitas vezes você vai vender um pedaço só, você vai captar o dinheiro no mercado via ações para você não ter um único sócio ali, então você está pulverizado, muda a figura um pouco, mas é um tipo de M&A. Então, eu não penso em vender, mas eu trabalho pensando em criar uma empresa mais valiosa. Quanto mais valiosa for a minha empresa, maior o mercado paga. Logo, um IPO vai pagar mais por ela se ela for bem preparada e bem conduzida. Partnership hoje mais atrapalha ou mais ajuda uma empresa a crescer? Pensando Acho que depende do tipo de negócio. Tem empresas que precisam de pessoas, né? Ali ela é mais... toda empresa precisa de pessoas, mas tem empresa que a figura das pessoas são muito importantes no dia a dia para o crescimento dela. Eu acho que partnerships bem desenhados e bem feitos, eles tendem a ajudar, mas eles têm que ter critério, tem que ser justo, não podem comprometer o cap table, né?
Eu já vi algumas operações de M&A serem inviabilizadas porque o investidor olhava e falava assim, não, com um cap table desse, eu não consigo comprar. De tanto partnership que eu tinha, de tão diluído que ficou na hora que a liquidez vem. Do seu ponto de vista, quando que eu tenho que trazer novos sócios para dentro da minha empresa? Isso é complexo, né? Eu acho que se você tem condição de tocar o negócio e construir algo, a sociedade, ter sócio é muito mais do que só recurso financeiro. Então, eu quero trazer alguém só para aportar capital na minha empresa para eu crescer, talvez não seja o melhor modelo. Né? Uma sociedade é igual um casamento. Isso de forma muito clara. Né? Por quê? Porque você acaba tendo que ter alguém que reme o barco junto com você na mesma direção. Não quer dizer que tem que pensar igual em tudo. Acho que as divergências são válidas para ajudar a crescer. Os debates são válidos. Mas você tem que ter transparência. Você tem que estar disposto a prestar conta para aquela pessoa do que você faz. O dinheiro investido ou gasto não é mais só seu. Então, você ter sócio é um momento complicado. O momento ideal de falar, empresas que querem crescer muito acelerado, pensando numa venda, ou pensando no IPO, ou pensando numa consolidação de mercado e entendem que não consegue fazer aquilo sozinho. Né? Tem fundadores que são muito bons para startar o negócio, construir, mas não são bons para alavancar. E aí, muitas vezes, qual é o ponto que vai definir se vai dar certo ou não a sociedade? Um bom acordo de sócios e uma boa governança corporativa. Isso é a minha recomendação sempre para qualquer cliente. Quer trazer sócio ou tem sócio, tem que ter um acordo de sócios e uma boa governança corporativa. Senão a probabilidade de dar problema é grande. E em termos de contencioso, não existe nenhum contencioso mais caro do que o societário. Cara, e indo aqui para talvez algum case que você possa compartilhar com a gente aí de um processo bem desenhado. Tem algum que você possa citar? Um teu e um que você fala assim, cara, eu acompanhei esse por fora, pelos bastidores aí, foi tipo um case muito legal que a gente pode estar citando. Pode ser nacional ou internacional aí. Tá, legal. Tem um case, acho que bem bacana, recente do escritório, que foi já realizou, já é público, né? Então também não tem problema tá falando. E sempre se torna público ou tem gente que deixa no... Não necessariamente, depende muito do contrato e das partes, né? Nesse caso em específico, quem estava comprando era uma multinacional americana com capital aberto nos Estados Unidos, então listada nos Estados Unidos. Então você obrigatoriamente tem que divulgar as operações lá. E aí divulgou-se aqui no Brasil. Se fosse uma operação só aqui no Brasil entre empresas do mesmo porte ou uma empresa não pública, não necessariamente seria. Tá? Mas como era uma compra estratégica, era interessante para quem está comprando divulgar. Né? Então foi uma compra da Anchor, que é essa multinacional, comprou um cliente nosso, onde a gente fez esse trabalho, a Pet Polymers, compra total de participação. Por que essa compra foi muito interessante? O Eduardo, que é o vendedor, quem vendeu, ele é uma pessoa que ele construiu a empresa dele lá atrás não pensando em vender. Ele construiu para ele, como um ativo dele, para gerar lucro para ele. Então, o que ele fez ao longo dos anos? Todo o dinheiro que ele fazia dentro da empresa, todo o caixa, ele reinvestia na empresa. Retirava muito pouco lucro. Então, a empresa foi tendo lucro acumulado grande e ele reinvestindo em equipamento, investindo em tecnologia. O que aconteceu? Quando ele decidiu ir para o mercado para vender, ele veio conversar comigo, né? A gente já tem um relacionamento de muitos anos como advogado dele. E aí ele veio conversar comigo e eu expliquei para ele o que seria um processo de venda, o que ele ia enfrentar ao longo desse processo de venda como empresário. E que ele não estava preparado para vender. Embora a empresa dele fosse sadia, bem estruturada, com processos muito definidos de comercial, de RH,
de gestão de pessoas, de tudo, né, ali, financeiro, muito claro, com sistema e tudo mais, ele não estava pronto para venda. Por quê? Porque a empresa não havia sido preparada para uma venda. E ele ia perder muito valor da companhia. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos durante praticamente 3 anos. O primeiro 1 ano e meio foi preparar toda a estrutura societária, segregação de ativos que faziam parte essencial do negócio e o que não fazia parte do negócio, mas o negócio dependia dele, como, por exemplo, o prédio, né, a área e o barracão onde ela estava ali. Isso não fazia parte, ela poderia estar em qualquer lugar. Então, isso foi segregado. Foi implementado algumas políticas de compliance, de governança corporativa de forma muito assertiva, pensando nos possíveis compradores. Então, 3 anos antes da venda, a gente olhou para o mercado e falou, quem pode me comprar? Mapeamos quem seria, e aí só podia ser multinacional. Quando a gente entendeu que só podia ser multinacional, porque os concorrentes de mercado dele eram empresas mais desorganizadas, geravam muito menos caixa e lucro do que ele gerava, e talvez eles não interessariam em vender porque faziam as coisas meio que de qualquer jeito. Enquanto o Eduardo investia em equipamentos, injetoras da Husky canadense de última geração inteirinha automatizada, os concorrentes compravam máquina da China com 1/3 de capacidade de produção, né? Eles nunca estavam preocupados na empresa para eles, estavam preocupados em fazer dinheiro e botar dinheiro no bolso. São preocupações diferentes, levam a consequências diferentes. Então, nesse processo de 1 ano e meio, a gente foi implementando mecanismos na empresa de compliance, de governança corporativa, arrumando uma parte contratual, zerando contingência, zerando passivo. Para você ter uma ideia, 1 ano e meio ela estava pronta para venda. Preparamos o tributário, o societário, a parte estrutural, financeiro, dívida, tudo. A due diligence foi feita pelo Verano e pela Grant Thornton, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e entre as 5 maiores empresas de auditoria do mundo. Quando eles entregaram o relatório, ninguém acreditava do outro lado. A gente já tinha certeza. Veio em torno de R$500 mil de sugestão de contingência, 0 passivo, e R$500 mil de contingência, numa operação de mais 100 milhões. Isso daí é absurdamente raro acontecer. Então, tanto que quando aconteceu, eles falaram assim, cara, não é possível, deixamos passar. Eles foram, revisitaram alguns documentos e falaram, não, é isso, é isso, é isso. E aí teve uma discussão muito forte na negociação, que eles queriam deixar uma contingência de $5 milhões na negociação. Porque eles falaram assim, não, a gente precisa deixar uma contingência de 5 milhões porque a gente não sabe. Eu falei assim, de jeito nenhum. Vocês acharam 500 mil de contingência, que a gente nem concorda, mas com a contingência, e era uma contingência bem questionável, efetivamente. Foi, negociou. Chegamos lá em uma conclusão, tá bom, vamos deixar $1 milhão depositado como garantia numa conta, onde ao final, essa contingência não realizando, no passar de ano você vai liberando. Ou seja, foi um trabalho de 3 anos preparando para vender. A venda foi não mais fácil, mas foi uma venda mais sadia para o Eduardo. Sobrou mais dinheiro no bolso dele, sobrou muito mais dinheiro no bolso dele. Pagou muito menos ganho de capital do que pagaria. A empresa valeu muito mais do que valeria. Eles pagaram um valor da empresa maior, por quê? Porque era uma empresa que ela era praticamente plugin. Eu pegava uma operação no dia 1, no dia 2 já era minha, eu estava faturando ali. Então, esse trabalho é um trabalho que falo que foi feito com primazia e a gente conseguiu gerar um valor agregado muito grande. Mas tem um valor invisível aqui que foi feito ao longo desses 3 anos e que não compõe preço, mas compõe uma questão de tranquilidade do dono na hora da venda. Foi a preparação emocional e comportamental do Eduardo ao longo desses anos. A gente esquece, muitas vezes, por ser muito frio no negócio, que do outro lado da mesa está sentado um empresário que olha para a empresa dele como é o meu filho.
É algo que ele construiu trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a segunda. Só ele sabia quantas vezes ele virou noite trabalhando. Só ele sabia o quanto de nervoso ele passou, o quanto de problema se teve, para começar a construir algo que se tornou um ativo extremamente valioso. O desapegar dessa venda não é simples. Não é algo... você abrir mão daquele ativo. Você tem que ter uma preparação psicológica, uma preparação emocional daquilo. E ao longo desse trabalho, isso foi feito junto com o Eduardo, com inúmeras conversas, né? Ali a minha função foi muito como conselheiro estratégico de M&A, além do jurídico dele. Eu não fui o advisor da operação, eu não quis ser, ele queria me contratar, eu preferi recomendar para uma boutique maior. Por quê? Porque era uma operação extremamente complexa do ponto de vista financeiro, por alguns detalhes. Eles foram assessorados pela Ártica, que é uma das grandes boutiques que a gente tem aqui de M&A no Brasil. Mas o papel fundamental foi de conselheiro estratégico, onde a gente olhou para M&A, desenhando isso, mas eu consegui, ao longo das nossas conversas, no começo quinzenais, depois semanais, e nos últimos 6 meses da operação eram diárias de 2, 3 vezes por dia. E não eram que conversas para discutir termo contratual. Eram conversas porque tinha um peso emocional do dono. Quando eu vou para uma grande corporação comprando, do outro lado da mesa tinha uma âncora. É um executivo. E olha que legal. Ao longo do processo eu virei... Legal não, olha como muda o racional. Ao longo do processo eu virei para o Eduardo e falei assim, Eduardo, nós temos que amarrar muito bem a negociação, e ele concordou comigo, temos que ser tudo muito claro e transparente, porque você é dono, você sabe do seu histórico de 20 anos, detalhe por detalhe. Do outro lado da mesa tem pessoas que são passageiras. Elas estão negociando com você, eles têm prazo para fechar, eles vão receber o bônus deles por fechamento desse deal, e ninguém garante que eles vão ficar na empresa mais 5, 10, 15 anos. E nós ainda temos 5 anos de relacionamento com essa empresa para poder receber o restante de dinheiro que está ali. E por questão de responsabilidade de eventuais passivos que surjam e tudo mais. Agosto do ano passado, nós estamos em janeiro. Então nós estamos falando aí de menos de 6 meses. Toda a diretoria Brasil que negociou a compra não está mais na empresa. Se eu não tenho uma preparação e uma negociação muito prática, do outro lado, perdeu o histórico. Não toda a diretoria, mas quase toda. Então, isso é a diferença de uma corporação para uma empresa de dono. Quando eu faço a venda de uma empresa de dono, esse passivo, entre aspas, invisível, que é o emocional, se você, como um conselheiro de M&A, não trabalhar, ao final do dia você vai fazer um bom deal, você vai fazer o seu dinheiro, o dono vai botar o dinheiro no bolso, mas ele vai ter problemas para conseguir superar o pós-M&A, superar a venda depois. Porque é quase que como uma perda. O sentimento, emocionalmente, psicologicamente falando, é um sentimento de perda, por mais que ele botou dinheiro no bolso. Eu fico imaginando o cara acompanhar depois ali, né? Tipo, cara, o que o pessoal tá fazendo com o que eu construí, né? Sim. E a gente vê muito casos, né? Tipo, cara, de a pessoa comprar uma empresa, a empresa estava indo bem e por algum determinado momento, tipo, às vezes perde a cultura, não entende um negócio, enfim, a empresa começa, tipo, a perder valor de mercado. Às vezes até recomprar, né? Como aconteceu com a WhatsApp, né? Sim, tipo... o caso da WhatsApp é um caso típico. Tem muitos casos assim no mercado. A empresa é vendida, quem assume não entende a cultura, porque isso tem um outro ponto. Quando eu faço uma compra, uma das coisas, um dos itens mais negligenciados num M&A é cultura empresarial. Se a gente olhar que a cultura da empresa faz ela chegar onde ela está, quando eu faço uma negociação, se essa cultura se rompe ou eu mudo drasticamente a cultura, a tendência é que ela, num primeiro momento, ela tenha um declínio. Que pessoas saem porque não concordam com a nova política. Eu estou acostumado com uma política, uma cultura empresarial, eu saio para ir para uma outra cultura empresarial. Então é muito comum isso acontecer, né? E isso gera embate, gera problemas, gera perda de valor de mercado. Eu vi inúmeros casos acontecer. Fazer a venda, 4, 5, 6 anos depois,
a família recompra a empresa num valuation muito menor, porque quem comprou não conseguiu manter ou administrar ou manter a cultura que se tinha, ou administrou de forma errada. Era uma empresa que precisava ser administrada de perto, botou executivo, não que executivos não saibam administrar, não é isso, mas é diferente você administrar uma corporação como um executivo que tem uma estrutura de governança bem alinhada e empresas que são administradas desde sempre mais de perto pelo seu fundador. Existe um processo de transição. Eu não implemento regra de governança corporativa do dia para a noite. Eu não mudo sistemática de alçada do dia para a noite. É um processo, é uma mudança cultural. Então, a cultura é extremamente negligenciada. Eu vejo muito acontecer isso e muito deal dar errado. Não deu errado e espero que não dê, porque eles identificaram isso, mas o caso do Grupo Soma, da compra, né, Arezzo, ali das empresas. Houve um burburinho ano passado de desentendimento. Não foi uma compra, foi uma fusão do grupo de desentendimento por desalinhamento cultural. O bom é que eles entenderam que era isso, tomaram providências, internalizaram e estão arrumando a casa. Então, isso é importante também, identificar quando vai dar errado muito rápido. Eu acho que até é um risco, né, cara? A pessoa que vai comprar, ela tem que estar muito atenta. E a pessoa também que tipo, tem que pensar tá pensando numa venda, possível venda, ela tem que ficar muito atenta também. Tipo, a gente passou muito por conta de... tá passando por isso dentro da empresa, né? O ano passado foi um momento ali de reformulação. Onde, pô, a gente cresceu muito nos últimos anos, faturando, legal. Só que a gente chegou num estágio que as pessoas que nos trouxeram até aqui não iriam nos levar até o ponto B, não teriam uma cultura. E eu vejo muito isso aqui em São Paulo hoje, né? Tipo, cara, é legal você ter contato aí com grandes companhias, né? Com grandes executivos, que você vê, cara, os processos, né? Que tem que ser... que tem processos, que é reportado, que tem alguém em cima controlando, que você tem que passar... se você é vendedor, você tem que fazer só 100 ligações, você tem que anotar tudo. E a gente estava num grau de maturidade onde nosso time, que estava com a gente naquele determinado momento, não tinha esse grau de maturidade. E assim, cara, e a gente tem que, como dono da empresa, começar a ver isso, a gente exigir, a gente também ser o exemplo, né, daqui em diante, e as pessoas novas que entraram dentro da empresa, elas estarem cientes que, cara, essa é a cultura daqui para frente. E quem continuar, vai continuar seguindo essa cultura, né? Porque senão não vai tá alinhado. E às vezes eu acho que é uma coisa que, às vezes a pessoa, ela fica assim, cara, pô, tem que manter as pessoas, tem que continuar com os colaboradores que eu tenho. E não necessariamente, né? Às vezes você precisa de pessoas novas, né? E a gente, cara, por um bom momento, a gente, assim, cara, a gente enchia a boca, assim, cara, a gente tá vendendo... com 15 pessoas, o escritório com 100 pessoas vendem. E foi mantendo o time. E você trazer gente nova a todo momento, e eu gosto muito de um amigo meu que fala muito disso aí, muito comercial, assim, cara, você trazer gente nova, você acaba renovando a ambição do cara que tá ali. Ou às vezes esse cara já não tem mais aquela vontade e, cara, tá tudo certo. Pessoas têm ciclos, né? Então, tipo, esse cara já não tá mais alinhado, vai pra uma outra etapa da vida dele e você vai continuar com o cara novo que tá ali com gás, né? E falando um pouco da sua trajetória, Rodrigo, agora entrando na parte mais pessoal, cara, você começou no direito e como que foi essa transição? Tipo, pô, quando foi que você entrou nessa... você dominou aí, eu não falei nada, porque... tá tendo uma baita aula aqui, é bom que eu absorvo tudo isso também para falar com os meus clientes. Bastante autoridade no assunto. Mas como que foi, cara? Tipo, quanto tempo tá no mercado? À frente de que negócio você está hoje? Quando que você começou a empreender? E eu acho que para te responder isso, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou filho de empresários. Meu pai e minha mãe, empresários, tiveram uma indústria metalúrgica, né, no interior de São Paulo. E eu começo a trabalhar com eles com 14 anos de idade. A contragosto. Meu pai não queria, minha mãe não queria, porque a gente estudava, né? E aí eu acho que para todo pai que quase não teve acesso a estudo e conseguiu construir uma empresa e construir uma família, ele quer que o seu filho estude. É natural, né, isso. E eu meio que a contragosto, bati o pé, quero trabalhar. Eu sempre tive essa vontade de querer trabalhar. Sempre fui meio que independente, eu sou filho do meio, né, de 3, então tenho um irmão mais velho, uma mais nova.
comecei a trabalhar na fábrica com 14 anos de idade. Quando eu fui para trabalhar na fábrica, a primeira coisa que eu fiz, eu não quis trabalhar dentro do escritório. Eu quis ir pro chão de fábrica. Só que eu era menor, 14 anos de idade. Eu falei, não, eu quero conhecer o processo produtivo de uma fábrica. Eu quero conhecer uma indústria. De novo, uma segunda discussão. Vai. Me permitiu fazer. Fui. Aprendi muito. Eu fiquei 2 anos no processo produtivo da fábrica. Então, eu conheço uma fábrica, um processo de função dela, como que é. Fui para o escritório. E aí, quando eu fui para o escritório, eu fui trabalhar com compras, fui trabalhar no financeiro, fui trabalhar em vendas, eu queria passar por todas as etapas de uma fábrica, porque na minha cabeça, um dia, eu seria empresário. Seja porque eu ia assumir a empresa como herdeiro, junto com meu irmão, minha irmã, ou, né, ia ali, ou porque eu ia desenvolver e fazer o meu próprio negócio. Eu sempre tive a questão de eu quero ter o meu próprio negócio. Quando foi isso 4 anos depois que eu entrei, quando 98 para 99, meu pai vinha passando uma crise financeira grande na empresa ali, e a empresa faliu, a gente quebrou. Só que você pega, não é que a gente quebrou, 100% do patrimônio do meu pai estava dentro da empresa. Tinha uma única casa fora. Carro que andava, estava tudo ali dentro da empresa. Por quê? Porque a vida do meu pai era empresa. Ele nunca olhou como uma empresa um ativo que gera receita para ele construir o patrimônio. Ele olhava para a empresa como o maior patrimônio dele ali. Então, tudo era ali da empresa para aumentar o patrimônio da empresa e não o dele. Foi um choque muito grande de realidade para a nossa família, né? Quando acontece isso, eu precisei trabalhar fora do eixo familiar. Então, eu fui buscar emprego, me reloquei, arrumei um emprego numa mineração, onde eu comecei a trabalhar. Só que o que eu ganhava ali não era suficiente para ajudar em casa. Meu irmão estava no 3º ou 4º ano da faculdade de Direito, Marcelo formado em Direito. Aliás, em casa os 3 são formados em Direito. Meu irmão, minha irmã e eu, mas hoje praticamente quem atua, Marcelo um pouco menos e eu com o escritório ainda. E a Carolina era muito nova. E eu estava em Mojimirim, onde meus pais moravam. Então eu precisava ali. O que eu fui fazer? Eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de fazer mais receita. Então o que eu fiz? Eu entrava muito cedo na mineração. Eu começava na mineração por volta das 5h30 da manhã. Então era 5 horas eu saía de casa. Fazia as minhas 8 horas ali. Saía da mineração, eu ia eu estava começando a faculdade de Direito, né? Estava no 1º ano. Eu ia e fui fazer Direito porque a fábrica quebrou, porque senão eu teria feito engenharia de produção ou administração, alguma coisa assim. Tá, já começa por aí. Dificilmente teria feito... Muito pegando o exemplo do teu irmão, assim, cara, vai direito e tal. Cara, o meu irmão virou e falou uma coisa pra mim. Ele falou, cara, você não sabe o que fazer, faz direito, que ele te abre várias portas. Você vai poder administrar, vai poder ser promotor, juiz, ele vai depender de você e pode ser advogado. Foi meio que abrir as possibilidades. Tava fazendo faculdade de Direito, na mineração, eu saía da mineração, ia para um escritório de advocacia, fazia um estágio de 4 horas, na sequência. Saía dali e ia para a faculdade. Não fazia dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Assim, era literalmente isso. Tinha uma bolsa na faculdade, vi os requisitos, você tinha que tirar nota acima de tanto, só que eu falei, cara, não tem opção. E muitas vezes, na nossa vida, não ter opção é a melhor coisa que Deus pode fazer pela gente. Certeza. Eu sou muito grato por eu não ter tido opção durante anos na minha vida. Porque ele me direcionou para ser quem eu sou. E dentro desse cenário foi preciso resolver de alguma forma. O que eu fiz? Eu percebi que eu tinha em casa, por conta de coisas que a gente tinha de trabalho, de ganho na adolescência e tal, eu tinha um computador, impressora, eu tinha algumas coisas. E o pessoal na faculdade, isso em 99, não era muito comum. Você ter, malemar, você tinha xerox. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender, de certa forma, a impressão, o trabalho, a digitalização, a datilografia dos trabalhos. Então, eu pegava o trabalho da faculdade inteira, passava às vezes madrugada, final de semana, digitando, formatando e entregando para o pessoal.
Lá. E eu fiz disso de um business paralelo ali. Ao ponto que eu cheguei a ter 2 pessoas, amigos meus ali, que precisavam de uma graninha, ganhando por hora para fazer da casa deles. Faziam, me mandavam formatar, fazia e mandava pau. Então, durante a faculdade, eu meio que praticamente mantinha essas atividades ali. Quando eu me formo, o Marcelo já estava formado. Ele já tinha um escritório. Ele já estava começando o escritório. Aliás, antes de eu me formar, no último ano, eu estava no 4º ano da faculdade, o Marcelo me liga e fala assim, cara, tô montando um escritório, quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, não tem como. Tô com essas atividades aqui, a mineração me gera tanto de dinheiro, você tá me chamando para ir trabalhar com você para não ganhar nada. E ele falou assim, tudo bem, mas você vai ser dono do escritório e vai construir um negócio. Eu pensei por uns 2 segundos, falei, vamos, fechei o olho e fui. Peguei a minha atividade de fazer os trabalhos ali, vendi para esses 2 meninos que me ajudavam. Foi o meu primeiro, meu primeiro M&A, mas eu fiz uma venda daquilo para eles, passei a carteira e fui empreender no escritório. Então, o viés de empreendedorismo sempre tive. Boa. Sempre estava ali comigo. No período do escritório, eu nunca quis ser um escritório de advocacia tradicional. Para mim, eu ter o escritório e fazer o papel que eu via o advogado que eu fiz estágio fazendo, com todo o mérito que ele tinha, todo o mérito que a advocacia tradicional tem, não era parte para mim. Eu queria algo que fosse mais operacional, onde eu fosse o gestor do escritório e o escritório fosse uma fábrica de serviço jurídico ali. O escritório nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo, que é onde o Marcelo morava. Em 2005, 2006 eu mudo para Piracicaba, concluo a faculdade e mudo. De 2006 a 2010, cara, eu trabalhava 16 horas por dia em média no escritório. Fazendo planejamento estratégico, organizando gestão, organizando captação de clientes. Eu operacionalizei o escritório como uma indústria de serviços, desde o dia 1 ali. Tive muito respaldo do Marcelo nisso, de ver. E a gente tinha algumas ambições. E uma das ambições era montar escritório, vir com um escritório para São Paulo. A gente abriu em 2005. Quando foi 2009, a gente saiu pela primeira vez na análise de Advocacia 500 como um dos escritórios mais admirados do Brasil na área empresarial e tributária. Só que era um escritório de Piracicaba. Não é que era um escritório de São Paulo saindo. E naquela época, a análise, a abrangência dela era extremamente restrita. Era poucos escritórios. Só para você ter uma ideia, saem nessa revista 2.000 advogados, aproximadamente. Nós somos 2,5 milhões de advogados inscritos na OAB. Só sai 2.000. Ela é muito restrita. Na época era mais ainda. Quando a gente sai, a primeira coisa que foi nossa, saímos, que legal. Não, cara, temos uma oportunidade única. Somos o primeiro escritório em Piracicaba, só que Piracicaba eu não consigo cobrar, e aí entrava o meu planejamento estratégico, a minha visão de negócio. Eu não consigo cobrar no interior o que eu cobraria em São Paulo. Mas empresário do interior gosta de sentar na mesa, encher o peito e falar, meu advogado é de São Paulo. O que a gente fez? Eu venho para São Paulo, monto o escritório aqui, a gente fica com 99% da operação em Piracicaba, barato, custo muito mais barato do que São Paulo, mas eu monto um escritório aqui, transfiro a sede para cá, como estratégia de negócio, e começo a empreender daqui e captar cliente no interior. Então, a minha base do cliente, e até hoje a minha base maior de cliente está no interior. Eu tomei uma decisão, embora hoje o escritório atue para grandes corporações, a gente tem grandes clientes corporativos na carteira, eu sempre gostei de atuar para dono. Por quê? Porque eu não negocio com um diretor jurídico que está preocupado com o budget anual dele. Eu negocio com um dono que está preocupado quanto de dinheiro eu vou gerar no bolso dele e quanto de economia eu vou gerar para ele. Então, sempre foi estratégia de negócio. Ao longo disso, chegou um ponto que eu falei, puta, o escritório já não é mais suficiente, vamos dizer assim, ou ele é... Não que não seja mais suficiente, eu tinha o desejo, quase que um chamado para ter outros negócios. E aí montei empresa, fechei a empresa.
montamos junto com 4 amigos uma cervejaria. Então a gente montou uma micro cervejaria artesanal, operou durante 5 anos. Entre acertos e erros, conseguimos vender o negócio, vendemos a operação do bar-restaurante de um jeito, vendemos ativos da cervejaria de outro, mas liquidamos. No final do dia deu tudo certo. E aí fiquei um tempo meio que pensando no que fazer e focado 100% no mercado de M&A. Quando foi 2022 para 2023, eu comecei a fazer o desenvolvimento do plano da Gerando Equity Club, que é hoje a minha segunda empresa, onde eu tenho despendido mais energia e investimento, que é uma empresa que é um ecossistema completo para o mercado de M&A. Então, focado em middle market. E aí eu nichei de vez, falei assim, não, aqui eu não quero deal de 500 milhões, 1 bilhão. Já fiz? Já. Tenho experiência nisso? Tenho. É legal? É legal. É legal sair na capa valor... Você vê o deal que você fez na capa do valor econômico. É muito legal. Só que o mercado de middle market, aí de novo entra a leitura de mercado e estratégia. O mercado de middle market é um mercado carente de bons profissionais de M&A. Primeiro que o empresário de middle, ele nunca olha para o M&A como uma possível aposentadoria dele. Às vezes ele nem sabe o que é uma compra e venda, um equity. Ele não olha, ele não tem a educação disso, a consciência disso. Então, ele já começa com um processo de transformação de você gerar a consciência para o empresário que ele pode, sim, depois de 30 anos construindo uma baita de uma empresa, fazer a venda e com aquele dinheiro fazer outras coisas, construir outras coisas. Ou se aposentar, por que não? Então, o que eu vi? Eu olhei para o mercado e falei assim, cara, onde está a falha do mercado? A maioria das empresas são vendidas, deixa muito dinheiro na mesa. Então, eu tenho um trabalho de pré-M&A para fazer. Desenvolver esse trabalho de pré-M&A. Eu fui fazendo isso aos poucos. Desenvolvi o trabalho de pré-M&A. Construir a estrutura de M&A do escritório de uma forma que a gente é muito eficiente para atender middle market. Aí, dentro da Gerando Equity, construir o braço do advisor financeiro para atender o middle market. Quem são os 5 maiores players do mercado? Você pega os bancos, BBI, BBA e BTG, aí você pega 2 boutiques de M&A grandes. De forma correta, porque a estratégia de mercado deles é essa, eles querem pegar o quê? Deals acima de 150 milhões. Mas e o deal de 20 a 50? 70, 80, 100 milhões? Ah, o de 100 milhões você já começa a ter mais gente pegando, mas o deal aqui de 30, 40, 50, 60, 80 milhões... São poucas as boutiques que pegam para entregar um trabalho com eficiência, pensando no dono, não no quanto que eu vou receber de comissão. E aí entra o ecossistema como um todo. A minha preocupação do ecossistema como um todo não é o quanto de receita eu vou gerar com um percentual da venda. É o quanto maior vai sobrar de dinheiro no bolso de quem está me contratando. Né? E aí, para isso funcionar, eu tenho a parte educacional, que é a mentoria da Gerando Equity Club, para ajudar os empresários, através da mentoria, a começar a preparar os negócios dele para um dia, se ele quiser vender. Ele não precisa vender, mas é aquilo que eu falei. E se a proposta passa? E eu já vi muito cavalo branco passando na frente de empresário e ele não está pronto para vender. Então, a natureza empreendedora, acho que nasceu comigo. Eu sou, como falei, filhos de empresários, fui criado dessa forma, eu não consigo me ver de outra forma. Cara, parabéns aí pela trajetória. Vamos para um bate-bola final aqui. Legal. Cara, boa parte dos empresários que eu trago aqui já estão aí com uma questão financeira até que resolvida aí, estão com negócios consolidados. Só que, cara, se você for pegar até no clube lá mesmo, pô, muita gente tá lá e tá com negócio hypando, o cara quer mais negócio, eu vejo muito isso em você. E só se sustenta por um porquê, né? O cara tem um porquê. Sempre a gente vai sendo movido por porquês. No começo a gente começa porque não tem opção. Sim. Depois a gente vai encontrando aí um negócio pra motivar, senão a gente fica sem pertencimento. E aí, tipo, cara, preciso do ano sabático. E acontece muito isso, né? Mas hoje, qual é o porquê do Rodrigo? Eu demorei um pouco para encontrar essa resposta nos últimos anos. Confesso que me questionei muito qual era o meu propósito de vida e qual era o meu porquê. Eu atingi um sucesso profissional,
Trabalhei muito, aquilo que eu falei, eu acho que não ter opção foi muito bom. E vi muita coisa acontecer e aprendi muito. Mas nos últimos anos eu venho cada vez mais entendendo que eu tenho um propósito que para mim é como se fosse um chamado de não ver acontecer com empresários, donos de empresa, o que aconteceu com a minha família. Por assessorias e conselhos, assessorias jurídicas, financeiras, contábeis erradas, ter uma falência, quebrar. De não ver uma família que tinha um patrimônio construído e seguro para 2, 3 gerações, perder absolutamente tudo e ter que recomeçar do zero. E aí, para mim, esse propósito está muito ligado a isso. A poder devolver um pouco e contribuir um pouco para transformar empresários em pessoas mais preparadas para enfrentar o mercado. E eu descobri, através dessa preparação, da mentoria, do M&A, esse processo de contribuição. Eu acho que aqui vem um pouco de devolver um pouco tudo aquilo que eu conquistei e consegui ao longo dos últimos 20, 25 anos, ali desde quando eu comecei a trabalhar. Então, se você me fala assim, quando você pega um cliente, qual é a principal missão que você tem com ele? É transformar ele num empresário melhor e que ele nunca passe por situações que a minha família passou. E é legal isso, até postei hoje mesmo no Instagram, cara, a gente ensinar outras pessoas através da nossa dor, né? Porque se a gente passou, cara, tipo, e a gente superou isso, cabe a gente disseminar, né? Tipo, a gente ajudar outras pessoas aí a evitarem esses problemas. Até, tipo, eu hoje falando sobre finanças e tudo mais, e vem muito de acordo com esse livro aqui, até Psicologia Financeira, cara, que, tipo, cara, a maioria das pessoas erram ali na questão de finanças mesmo por conta de ego, vaidade. Tá muito mais a ver, tipo, o fracasso financeiro das pessoas tá muito mais a ver aqui a mentalidade do que a rentabilidade dos investimentos dela. Óbvio que influencia. Mas, cara, é muito mais ego, vaidade. A gente vê muito isso aqui, por exemplo, em São Paulo. Eu que vim do interior, tipo, cara, que é uma cidade que é muito voltada a consumo, principalmente na bolha em que a gente vive. E, tipo, e hoje eu passo muito isso para os meus clientes. Cara, às vezes você tá faturando ali 50, 100, 200, 300, 500 mil por mês. Mas vai ver o lifestyle do cara, pô, às vezes o cara tá até no vermelho. Tipo, ganhando. Eu costumo brincar e dependendo onde você fala isso, o pessoal não gosta. Mas eu conheço muito dublê de rico por aí. Existe mais. Cara, e o esporte de endurance? Como que entrou na tua vida? O que representa pra você aí hoje? Cara, esporte de endurance é uma delícia, né? Assim, você também é maratonista, em breve triatleta de endurance ali. Sim. Entrou na minha vida como um desafio. Eu sempre fiz atividade física. Então, comecei a fazer karatê com 4 anos de idade, fiz até os meus 26, sou faixa preta, segundo dan em karatê, mas peguei ranço, não queria mais botar um kimono em mim ali, com 26 anos de idade. Pesava 72, 73 quilos. Me formei. Falei, vou direcionar a energia para o escritório. Parei de fazer atividade física, direcionei para o escritório. E isso veio problemas, né? De saúde, uma série de coisas. Eu cheguei a pesar 135 quilos ali. Quando eu cheguei a pesar 135 quilos, aconteceu um episódio assim, comigo que foi engraçado. Hoje é engraçado, né? Mas eu estava em casa, fui amarrar meu sapato, meu tênis, para poder ir trabalhar. No que eu abaixo para amarrar, eu sinto falta de ar. Aí eu volto, sento na cama, falo assim, mas que coisa, será que eu tô passando bem? Desço de novo para amarrar. No que eu vou amarrar, a minha barriga estava tão grande que pressionou meu diafragma, eu não consegui respirar, eu desmaiei. E bati a cabeça na parede. Ali. Fui parar no hospital, fiz um monte de exames, tinha poucas alterações, mas a vergonha de ter acontecido era maior do que qualquer coisa. E aí aquilo meio que falou assim, cara, não dá. Eu preciso voltar a ser o cara que eu era antes. Eu achava que eu tinha foco para trabalhar, e aí isso é um outro detalhe. Eu achava que eu era disciplinado, com foco, com tudo mais. Entrei no processo de emagrecimento, fechando boca, fazendo regime, emagreci. E aí eu incluí a corrida, de leve. Fui correndo. Quando eu baixei dos 100 quilos, eu comecei a correr um pouco mais volume.
E eu entendi que, cara, a disciplina que eu tava de acorda cedo, treina, me fazia trabalhar melhor, me alimentar melhor, ser mais disciplinado nas entregas. E eu comecei a entender o jogo do longo prazo em tudo. Eu já entendia nos negócios. Mas aquele jogo que é o chato, é repetir as coisas. Você faz por repetição, né? Sim. Vamos lá, se treinar, você repete muita coisa, a rotina todo dia. E aí, nesse processo, eu falei, bom, gosto da rotina, mas eu preciso colocar algo que me tire da zona do conforto para fazer bem para mim por uma coisa que é uma das causas de doença comportamental é a necessidade de variedade, né? As pessoas têm necessidade de variedade. E no mundo dos negócios, se você fica variando muito, de novo, o jogo é de longo prazo. Sim. Se você fica variando muito ali, você não consegue ter prosperidade. Se você leva o jogo de variedade para sua vida pessoal, muitas pessoas, muitos casais, homens, mulheres, que traem por necessidade de variedade. Então, e eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de variedade. Eu não consigo fazer a mesma coisa sempre. Eu preciso ter algo que me motiva, que me tire da zona de conforto. O que eu fiz? Eu fui jogar isso no esporte. Eu falei assim, cara, vou fazer um esporte que me tira totalmente da zona do conforto. Eu corro, mas eu sou lento. Eu pedalo, ok. Eu não sou nenhum ciclista profissional. E eu nado muito mal. E aí eu fui pro triatlon e fui pro endurance. Por quê? Porque, cara, cada treino é um treino diferente. Então você tem a rotina ali, quando tá no pico, de 2 treinos por semana, 2 treinos por dia, quase todo dia da semana. A prova de endurance é uma prova mental. Então, você já viu isso na maratona, você vai ver isso no Iron, no 70.3. E eu fiz minha primeira maratona em dezembro, né? Maratona de Valência agora. Cara, eu tive uma lição nessa prova muito legal. Eu comecei a prova, eu tava voando. Eu cheguei pra prova no meu melhor pace e no meu melhor peso. E já acostumado a fazer endurance, fazendo 70.3. Assim, quando eu comecei a prova, eu tava sobrando. E por alguns minutos eu falei assim, eu vou acelerar. Cara, tô sobrando, eu vou terminar essa prova voando. O que eu fiz? Respirei. Eu percebi que o meu batimento até deu uma subida, eu respirei, baixei e falei assim, eu vou seguir o planejado. Eu planejei correr dessa forma e eu segui e vim seguindo o planejado. Quando chegou no quilômetro 35, eu estava dentro perfeito do tempo programado. No quilômetro 35, a minha banda iliotibial do lado esquerdo, né, a engrenagem ali do joelho, começou a travar. Eu não conseguia dobrar minha perna. Se eu tivesse acelerado, eu não terminava a prova. O fato de ter cumprido o planejamento fez com que eu chegasse ao fim da prova. Então, o Endurance ensina isso. O jogo é de longo prazo. Jogar o equity é de longo prazo. Fazer um M&A é de longo prazo. Conquistar sucesso na vida é de longo prazo. Um casamento é lindo no primeiro, segundo ano, mas é de longo prazo. A gente nem vou me aprofundar nesse assunto, senão a gente vai ficar 3 horas aqui, porque tem duas raças que é horrível, que é tipo, é o jogador de beach tênis e o corredor, né? A gente vai começar a trocar experiência de prova, mas fica o convite aí pro próximo podcast. Legal. E isso é um cara que estuda muito, que você tem mais estudado no último ano. Cara, eu tenho feito muito curso mais executivo, né? Eu acho que o G4 proporciona muito isso pra gente, prático executivo. Eu tenho olhado muito para a inteligência artificial, para os meus negócios e para poder ofertar isso para cliente, mas o que eu venho estudando muito nos últimos 2, 3 anos é autoconhecimento. Então, eu tenho lido muito sobre autoconhecimento, buscado muito, estudar muito Deus, né? Passagens que ensinam muito, tentado buscar um autoconhecimento emocional e comportamental e uma evolução muito grande nisso. E isso tem feito muita diferença na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, mais tranquila, mais serena na tomada de decisões e entendo que hoje eu tenho condições de mentorar alguém. Porque para a mentoria você precisa ter um grau de saber ouvir muito para entender a dificuldade da outra pessoa para você poder passar isso. Então, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que o que tem feito mais diferença na minha vida é estudar
esse autoconhecimento e o autoconhecimento comportamental. Eu acho que o esporte ajuda bastante nisso daí, né? Tipo, uma coisa que eu gosto muito no esporte de endurance, e isso em vários outros esportes, o jiu-jitsu também tá super em alta agora, né? Sempre esteve, mas agora com os influenciadores falando, grandes empresários fazendo, então, tipo, tá num hype cada vez maior, assim como uma corrida. A gente tá falando que tá acabando muito rápido as inscrições, né? Mas, cara, é você batendo no teu ego todo dia, né? Então, tipo, às vezes você tá conquistando algo legal na tua vida profissional, e você vai ali no treino e você vê que você não é ninguém. Ainda mais se são 3 modalidades, né? Sempre vai ter alguém melhor do que você, né? Tipo, cara, então é você batendo na sua... Às vezes você fez uma prova, pô, legal, fez um tempo legal na maratona. Cara, se você deixar de treinar, daqui 3 meses você não... E é impressionante que você faz o pace da maratona, cara. Você voa na maratona, depois você dá 2 semanas, você não consegue correr 5 km no mesmo pace que você fez. Não, exatamente. Você fez a maratona. Eu fui correr, eu tinha um treininho ontem leve de 8K, cara. Quem é que consegue correr? Eu corri, parecia uma tartaruguinha correndo devagar, é isso. Mas um mês, eu fiz a maratona, foi meu primeiro treino pra valer, foi ontem. Eu não tinha treinado, tava mais de um mês sem treinar, fazendo uma musculaçãozinha de leve de vez em nunca nesse período. Mas porque era um período que eu precisava também me dedicar energia e foco para finalizar o planejamento estratégico dos próximos 5 anos do ecossistema, do escritório, de tudo, né? Então, também saber dosar e direcionar a energia é importante. Mas ontem, eu falo que a volta, ela te humilha, né? E a minha volta à corrida ontem humilhou um pouco, mas faz parte. Cara, e pra gente fechar aqui, até você falou dos próximos 5 anos, mas pensando nos próximos 4 anos, tipo, o que o empresário pode se atentar em questão ao M&A, até por conta que a gente vai passar por agora um ano de eleição e tudo mais. E para fechar, o que você falaria aí pro empresário aí, tipo, pensando nisso nos próximos 4 anos e pensando em legado mesmo? Guilherme, eu acredito que os próximos 4 anos são 4 anos extremamente importantes para o Brasil como sociedade. Eles vão definir algumas coisas. A gente não muda uma economia, uma sociedade do dia para a noite. A gente melhora ela, mas uma sociedade se muda com muitos anos e mexendo na educação. Tá? E eu não acredito que a gente tenha uma mudança nesses 4 anos na nossa forma de educar a nossa sociedade, as nossas crianças, para daqui 20, 30 anos ter um país melhor. Tá? Mas acredito que a gente tem uma capacidade como o Brasil, nós somos uma potência do agronegócio no mundo. O empreendedor brasileiro ele tem uma resiliência incrível, né? E nós somos um país vendedor. A gente sabe se vender, a gente é criativo. A gente é criativo e tudo mais. Então, eu acho que são 4 anos desafiadores, mas são 4 anos de oportunidade. Então, na minha opinião, todo empresário deveria, nesse momento, preparar a sua empresa para ele estar pronto para ela valer mais, estar pronto para um equity e ficar muito atento às oportunidades, principalmente aqueles que estão em mercados consolidadores. Porque a tendência global é que a economia cada vez mais se abra. A gente está com acordos agora, Mercosul, União Europeia, né? A tendência com isso é que o mercado cada vez mais se abrindo. A China cada vez mais forte no mercado, você tenha players cada vez mais consolidados. E essa consolidação já vem acontecendo ao longo dos anos. Então, e a consolidação, de novo, acontece porque você tem gente forte crescendo e entrando no mercado, e você tem um mercado aqui com uma economia mais fraca, um pouco mais barato. Ou a economia muito forte faz esse sentido. Né? É um ou outro. Quando está tudo estável, você não vê tanta consolidação. Você vê expansão. O ponto tem que estar preparado e tem que estar atento às oportunidades. E, cara, hoje eu assim, não acho que a gente... que tudo se resume à inteligência artificial. Eu acho que mais do que isso, eu acho que todo empresário tem que estar andando ao lado da tecnologia. Todo negócio sempre vai caber alguma coisa de tecnologia para fazer ele crescer melhor, ser mais eficiente, ter melhor análise de dados, ter mais eficiência na contratação de pessoas, N aspectos. Eu entendo que o cenário para os próximos 4 anos tá pronto, tá preparado e ser altamente eficiente. Senão vai ser difícil a gente melhorar a margem. A gente não pode esquecer que a gente tem 4 anos vão ser os 4 primeiros anos da vigência de uma reforma tributária que, infelizmente, em vez de melhorar, veio
para, de certa forma, aumentar a nossa carga tributária. Então, as margens serão mais apertadas com isso. Tem que ser inteligente e eficiente. Como tá teu Instagram? Como o pessoal te acha? Suas páginas aí? Instagram é rbaralds. O Instagram, né? R de Rodrigo, Baraldi S, que o sobrenome, todo mundo conhece Rodrigo Baraldi, mas eu tenho Santos no final do nome. Então é R Baraldi S. E no LinkedIn, Rodrigo Baraldi dos Santos também. Ali é o nome completo. São as duas redes sociais que eu uso. Não tenho Facebook, não tenho LinkedIn, nada. Boa. Até para o pessoal entender, então hoje você está com a mentoria e o escritório, como que é o nome? Isso, a Gerando Equity Club é a minha mentoria, o Gerando Equity é o ecossistema de M&A e o escritório chama Ogawa Lazerotti Baraldi Advogados. Boa, top. Cara, muito obrigado pela disponibilidade, uma baita aula, tá louco. Se deixasse a gente ia ficar aqui umas 3 horas falando, porque assunto não falta, é um tema bem extenso, complexo. E aí fica o convite aí para um próximo. Obrigado de coração mesmo. E agradecer você que ficou até o final desse episódio, uma baita aula, segue o Rodrigo aí, entre em contato com ele. A gente está começando agora a segunda temporada do Solocast Oficial, vai vir convidados aí de excelência, assim como o Rodrigo. Já curte, compartilha com o teu amigo, que você sabe que esse podcast vai fazer sentido, e até o próximo Solocast Oficial.